Palácio Convento Nacional de Mafra. O Palácio Convento Nacional de Mafra localiza-se no concelho de Mafra, distrito de Lisboa. A cerca de 25 km de Lisboa, constitui-se em um palácio e mosteiro monumental em estilo barroco. Foi iniciado em 1717 por iniciativa de Dom João V de Portugal, em virtude de uma promessa que fizera no caso de a rainha Dona Maria Ana de Áustria lhe desse descendência. Classificado como Monumento Nacional em 1910, foi um dos finalistas para uma das 7 Maravilhas de Portugal a 7 de julho de 2007. Destinado à Ordem de São Francisco, o convento foi pensado inicialmente para 13 frades, mas o projeto foi sendo sucessivamente alargado para 40, 80 e finalmente uma comunidade de 300 religiosos. A direção da real obra foi entregue a João Frederico Ludovice Orives e, mais tarde, engenheiro militar alemão que estudara arquitetura em Itália. Para os altares da Real Basílica, para as diversas capelas e áreas conventuais, como a portaria e o refeitório, Dom João V encomendou uma coleção de pintura religiosa que se conta entre as mais significativas do século XVIII. Avultam, neste assinalável conjunto, obras dos pintores italianos Masucci, Giaquinto, Trevisani e Obatoni e de portugueses bolseiros em Roma como Vieira Lusitano e Inácio de Oliveira Bernardes. A coleção de escultura compreende toda a estatuária da Basílica, encomenda joanina a grandes mestres italianos, constituindo a mais significativa coleção de escultura barroca italiana fora de Itália, a qual inclui ainda os seus estudos em terracota, bem como a produção da Escola de Escultura de Mafra, aqui criada no reinado de Dom José I sob a direção do mestre italiano Alessandro Giusti, e por onde passaram importantes escultores como Machado de Castro. Por vontade do rei, a cerimónia da sagração da Basílica será realizada no ano de 1730, a 22 de outubro, data do seu 41º aniversário, que nesse ano caía a um domingo, dia destinado pelo ritual da Igreja para esse fim, embora as obras ainda estivessem bastante atrasadas. Já no reinado de Dom José I, foram os franciscanos enviados para o convento da Arrábida, em Setúbal e os cônegos regrantes de São Agostinho transferidos da Patriarcal para o convento de Mafra, onde se instalaram em 1771. Data da permanência dos Agostinhos em Mafra, a encomenda das estantes da biblioteca, em madeira entalhada em estilo rocaille, ao arquiteto Manuel Caetano de Souza. No reinado de Dona Maria I, em 1791, os franciscanos regressam de novo a Mafra, mas apenas em número de 200. O nascimento da princesa Dona Maria Bárbara determinou o cumprimento da promessa. Este palácio e convento barroco domina a vila de Mafra. O trabalho começou a 17 de novembro de 1717 com um modesto projeto para abrigar 109 frades franciscanos, mas o ouro do Brasil começou a entrar nos cofres portugueses. Dom João V e o seu arquiteto, João Ludovice, que estudara em Itália, iniciaram planos mais ambiciosos. Não se pouparam a despesas. A construção empregou 52 mil trabalhadores e o projeto final acabou por abrigar 330 frades. Um palácio real, uma das mais belas bibliotecas da Europa,
decorada com mármores preciosos, madeiras exóticas e incontáveis obras de arte. O maior tesouro de Mafra é sua biblioteca, com chão em mármore, estantes em estilo rococó e uma coleção de mais de 36 mil livros com encadernações em couro gravadas a ouro, graças à ação da Ordem Franciscana, incluindo uma segunda edição de Os Lusíadas de Luís de Camões. Abrange áreas de estudo tão diversas como a medicina, farmácia, história, geografia e viagens, filosofia e teologia, direito canônico e direito civil, matemática, história natural, ceremonária e literatura. Situada ao fundo do segundo piso é a estrela do palácio, rivalizando em grandiosidade com a biblioteca da Abadia de Melk, na Áustria. Construída por Manuel Caetano de Souza, o magnífico pavimento é revestido de mármore rosa, cinzento e branco. As estantes de madeira estilo rococó, situadas em duas filas laterais, separadas por um varandim, contém milhares de volumes encadernados em couro. Estes volumes magníficos foram encadernados na oficina local, também por Manuel Caetano de Souza. A Biblioteca de Mafra é também conhecida por acolher morcegos, que ajudam a preservar as obras. Os morcegos saem de noite de caixas que estão por baixo das estantes e, numa noite, cada morcego alimenta-se de cerca de 500 insetos, o equivalente à metade do seu peso. Até 2010, data da sua morte, o único residente do palácio foi um antigo tipógrafo, de nome Gilles Mangens. Descendente de uma família de origem francesa, que chegou a Lisboa no século XVIII por altura da construção do palácio, na pessoa de um gravador de nome Mangens, devotou, à imagem de seu pai e avô, toda a sua vida ao monumento que o acolheu.